Retornando para o segundo bloco do E-Game, que é o primeiro game espiritualista da televisão brasileira aqui na TV Mundo Maior, levando a vida até você. É um grande prazer ter a sua companhia em mais esse programa. E eu quero dizer o seguinte, não fique triste porque eu não comecei a sessão de anedotas e xistes, porque no último programa eu trouxe um pouquinho desse humor que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, um humor refinado, com piadas muito qualificadas. Inclusive quase que me levaram embora da apresentação aqui do E-Game, muitos convites de programas humorísticos da Islândia, do Zimbábue, da Costa Rica, mas eu resolvi ficar. Resolvi ficar porque eu acho que a gente tem muito a aprender juntos aqui, mas daqui a pouco vem a primeira piada. Por enquanto, vamos em frente, nosso placar apontando 70 pontos para o Victor, que pela primeira vez está conosco aqui, e 10 pontos para a Andressa. A Del, o apelido dela é Del, até facilita para o apresentador dizer. A Del, que vem lá do Centro Espírita Irmã Maria, e o Victor representando o Centro Espírita Jesus, Maria e José. Quem foi que escolheu a última categoria foi o Victor, então quem escolhe agora é a Del. Espiritismo 20. Espiritismo 20 pontos. Olha aqui para a seguinte pergunta. Para a doutrina espírita, a pílula do dia seguinte é considerada aborto? Essa é a pergunta. As alternativas são A, sim, B, não, C, só se o uso for frequente, ou D, depende da situação, em casos de estupro, não. Ah, sim. Alternativa A, sim. Então, na opinião da Del, para a doutrina espírita, a pílula do dia seguinte é sim considerada aborto. E ela está exata na sua resposta. A questão 358 de O Livro dos Espíritos deixa clara a questão do aborto. É um crime, abre aspas. Os médicos das AMES, associações médico-espíritas, comprometem-se a lutar contra a administração da chamada pílula do dia seguinte por ser abortiva. Então está aqui até uma opinião da Associação Médico-Espíritas. Então você está certa, Andressa. 20 pontos a mais, você vai a 30 e Victor permanece com 70 pontos e é ele, inclusive, quem escolhe a próxima categoria e grau de dificuldade. Espiritismo 40. Espiritismo 40 pontos para a seguinte pergunta. Existe batismo no Espiritismo? Alternativa A, sim. B, sim, mas a doutrina o denomina como passe. C, não existe. Ou D, depende da formação espírita do indivíduo. Alternativa C. Alternativa C, não. Para o Victor, não existe batismo no Espiritismo. É isso, Victor? E você vai de uma maneira muito correta. É essa a resposta, sim. O batismo é um ritual de alguns segmentos religiosos, principalmente da Igreja Católica. A doutrina espírita não segue rituais. Portanto, Victor vai a 110 pontos e Andressa está com seus 30 pontos e é ela quem escolhe a próxima categoria. Espiritismo 60. Olha só, o pessoal tá ali subindo, vamos subindo, somando cada vez mais pontos. Eu tenho certeza que você está com a gente em casa, está jogando com a gente, está brincando, está testando os seus conhecimentos. É essa a ideia mesmo. A pergunta é a seguinte, valendo 60 pontos na categoria Espiritismo. Andressa, qual é o tema do capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo? O tema é A, coletânea de preces espíritas, B, buscai e achareis, C, pedi e obtereis, ou D, moral estranha. Quais são as alternativas? Desculpa. As alternativas são A, coletânea de preces espíritas, B, buscai e achareis, C, pedi e obtereis, ou D, moral estranha. A, coletânea de preces espíritas, essa é a sua resposta? Você não está muito segura, Del. Eu não sei por números, capítulos. Ainda não, Del? Não. Puxa vida, hein? Vergonhoso, né? Acho que você é expulsa da mocidade. Eu acho que não. Você tem tempo para aprender isso, até porque você demonstrou que realmente precisa aprender, porque não é essa a resposta. Eu tenho certeza que você sabe, conhece, mas não pelo número ainda, né, Del? Porque eu não vou dizer qual é ainda, porque o Victor tem a chance de tentar responder, Victor. Você pode repetir a B, C e D só? A B, C e a D, sim. A B, buscar e achareis. A C, pedir e obtereis. Ou a D, moral estranha. Eu acho que buscar e achareis. Buscar e achareis, a alternativa B é a opção do Victor. E ele vai de maneira errada.
Também não é a B, Victor. Mas eu vou revelar aqui, olha. A resposta certa é a C. Pedi e obtereis. No capítulo 27º, Pedi e obtereis de O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos importantes informações sobre qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Então tá aqui, nenhum dos dois soma um ponto nessa pergunta. Agora quem vai escolher é Victor. Economia 60. Economia 60 pontos, vamos lá. Ou ele que trabalha na área de auditoria, Victor, numa empresa multinacional, é isso mesmo? Vamos aqui verificar como é que está o seu conhecimento sobre o tema da economia. Para a seguinte pergunta: qual é o nome da ação que tem características de conceder a seu titular o direito de voto em assembleia da sociedade? Alternativa A, endossável, B, ordinária, C, preferencial ou D, fiscal? C, preferencial. A C, preferencial. Essa é a alternativa que Victor escolheu e escolheu de maneira equivocada. Não é, Victor, a ação. Você falou preferencial, né? Isso. Não é a ação preferencial. Vamos perguntar se a Del pretende responder. Quais são as outras alternativas? A é endossável, a B é ordinária ou a D é fiscal? Ordinária? Ordinária é a letra B? Isso. Agora eu percebi muita segurança na resposta, Del. Você gastou o seu economês agora e gastou de uma maneira correta, porque uma empresa tem seu capital social dividido em pequenas parcelas chamadas ações, quando ela é aberta. A ação ordinária é a ação que proporciona participação nos resultados econômicos de uma empresa, confere a seu titular o direito de voto em assembleia, mas não dá direito preferencial a dividendos. Portanto, de uma tacada só, a Del se aproxima de Victor. Agora, a Victor tem 110 pontos e Andressa tem 90 pontos. Quem escolhe agora a categoria é a nossa convidada, Andressa. Especial 20. Especial 20 é um momento bacana agora, porque eles não sabem, meu amigo telespectador, a minha amiga, que está nesse momento curtindo aqui a TV Mundo Maior, eles não sabem qual é efetivamente o assunto do especial. Então eles vão descobrir agora. A Andressa quer a primeira pergunta, o primeiro nível de dificuldade aqui da categoria especial. E olha, eu vou dar uma dica. A categoria tem, digamos assim, uma trilha sonora dessa categoria seria assim. A minha onomatopeia foi bacana, né? Vocês arriscam dizer qual que é o tema? Samba. Samba? Muito bem! Como é que você adivinhou, Victor? Não sei. Olha, rapaz, que beleza, né? Vamos lá para a pergunta que a Del escolheu, que é a primeira. Em qual estado brasileiro nasceu o samba? Alternativa A, Paraná. B, Minas Gerais. C, Rio de Janeiro. Ou D, São Paulo? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, mais uma vez de forma muito segura. Nunca pensei nisso. Nunca pensou onde nasceu o samba, mas é um pensamento que me ocorre tantas vezes por semana. E olha só, com toda essa segurança, eu posso dizer que você colocou a resposta certa. Foi no Rio de Janeiro, sim. O samba é uma expressão musical urbana do Rio de Janeiro. Os escravos baianos, eles tiveram contato e incorporaram outros gêneros musicais tocados na cidade, como a polca, o machixe, o lundu, o xote, entre outros, adquirindo um caráter totalmente singular e criando o samba carioca, urbano e carnavalesco. Então eu preciso te agradecer, Andressa, por toda essa divisão Opa, caiu até minha caneta! A divisão do seu conhecimento acerca do samba. E dessa forma você empata a partida. Nesse momento nós temos Victor com 110 pontos, Andressa também com 110. Eu falei para você, Victor, que a Andressa ia ficar ali, dar uma valorizada no seu concorrente e aí vai chegando junto. Então, para a gente dar sequência aqui, o placar empatado neste nosso segundo bloco. Quem vai escolher agora? Quero ver se vocês estão espertos. Quem é que vai escolher a categoria agora? É o Victor, você mesmo, Victor, pode mandar. Eleições 60. Eleições 60 pontos, o Victor já vai lá. Olha só, qual é o objetivo de uma emenda constitucional? Alternativa A, construir uma nova Constituição com modificações na anterior. B, permitir modificações na Constituição sem a necessidade de criar uma nova. C, demonstrar as falhas da Constituição para a criação de novas leis.
Ou D. Descobrir na Constituição benefícios para organizar as leis. É a alternativa B. Alternativa B, permitir modificações na Constituição sem a necessidade de criar uma nova. Ele vai de maneira certa e correta. É uma redundância, certa e correta. Eu queria dizer que ele foi certeiro e acertou. Bom, vocês entenderam que ele somou mais 60 pontos, chegando a 170 pontos. A Andressa permanece com seus 110. Muito bem, seu Victor. Agora uma pergunta para o senhor. Você acha que a gente está... Agora pergunta política aqui, momento reflexão no e-game. Quais são as principais reformas que esse país ainda não aprovou lá no Congresso, hein, Victor? A tributária. A reforma tributária, você que trabalha na área de auditoria deve perceber muito isso, a dificuldade das empresas de lidar com essa questão. Será que um dia a gente vai ver os nossos digníssimos representantes cuidando do que interessa de verdade? Eu acho que vai demorar um bom tempo. Resposta clara e correta. Na minha opinião também, ainda precisaremos ficar muito de olho nos nossos representantes. Agora vamos lá, a Andressa escolhendo categoria, por favor. Espiritismo 80. Espiritismo 80 pontos, trazendo a seguinte pergunta. Vamos lá, 80 pontos. Quais são os espíritos da 10ª classe? Alternativa A, espíritos levianos. B, espíritos impuros. C, espíritos neutros. Ou D, espíritos pseudo-sábios. Quais são as opções, desculpa? Vou repetir aqui, alternativa A, espíritos levianos. B, espíritos impuros. C, espíritos neutros. Ou D, espíritos pseudo-sábios. A. A, espíritos levianos? Resposta equivocada. Não é a A, Del. Victor, você vai tentar? Eu acredito ser a B. B, espíritos impuros? E você acredita de forma correta. Soma mais 80 pontos o Victor. Nesse momento chega a 250 e a Andressa permanece com 110. Quem escolhe a categoria agora é o nosso amigo Victor. Economia 40. Economia 40 pontos. Nosso amigo insiste na economia. Está seguro de que agora vai acertar, Victor? Acredito que sim. Eu acho que essa é a ideia, né? Então vamos em frente. Qual é o país que tem a segunda maior economia do mundo? Alternativa A, Japão. B, China. C, Alemanha. Ou D, Estados Unidos? China. China, alternativa B. O Victor refletiu, pensou, porque ele estava buscando a resposta certa e ele foi num caminho absolutamente exato, porque ele se lembrou que depois de 3 décadas com um crescimento médio de cerca de 10% ao ano, a economia chinesa ultrapassou a economia japonesa bem recentemente, ocupando agora a segunda maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que ainda são os responsáveis pela primeira economia em termos de tamanho, pelo menos. Nesse momento, o placar indica 290 pontos para Victor, 110 para Andressa. E é você, Andressa, que escolhe a categoria. Especial 40. Especial 40. Ah, ela tá falando que ela entende tudo de samba? Tá escondendo o jogo aí, hein? Tá escondendo os passos de samba. A pergunta é a seguinte: a partir de qual década as emissoras de rádios brasileiras ajudaram a popularizar o samba? Década de 20, alternativa A. B, a década de 30, C, 40 ou D, 50? 40? 40, alternativa C. A resposta errada. Não foi a alternativa C, década de 40, Del. Você, Victor, vai tentar? Por chute, década de 20. Década de 20, ele chutou e chutou para fora. Não foi na década de 20 também. Você que está com a gente em casa, telespectador, que se lembra, era menino ainda nessa época, deve se lembrar que foi na década de 30. A partir da década de 30, a popularização do rádio no Brasil ajudou a difundir o samba por todo o país. As emissoras de rádios brasileiras ajudaram a popularizar o samba canção e o samba exaltação, subgêneros muito executados. Portanto, nenhum dos dois participantes soma ponto nessa pergunta. E vamos em frente, que o Victor vai escolher a categoria. Eleições 40. Eleições 40 pontos, vamos buscar aqui. Vamos à pergunta aqui, ó. Com a renúncia de Jânio Quadros em 1961, quem assumiu a presidência do Brasil? Alternativa A, Castelo Branco. B, João Batista Figueiredo. C, João Goulart. Ou D, Costa e Silva? Você pode repetir a A e a B?
A e a B, Castelo Branco. A é Castelo Branco e a B, João Batista Figueiredo. Vou chutar na B. B, João Batista Figueiredo? Olha, rapaz, se fosse final de campeonato, seu time tava bravo com você, que é o segundo chute. E o segundo que vai para fora, Victor. Não foi João Batista Figueiredo que assumiu o mandato quando Jânio Quadros pede a renúncia em 61. Portanto, Andressa tenta responder. Quais são as outras? A, Castelo Branco, C, João Goulart ou D, Costa e Silva. João Goulart? João Goulart, alternativa C, é a sua opção? É a opção da Del e é uma opção exata. Sim, o governo de João Goulart foi de 1961 a 1964, foi marcado pela abertura às organizações sociais e por isso mesmo, e portanto esse caráter, digamos assim, um pouco mais social, as propostas, as ideias de João Goulart facilitaram e criaram todo aquele clima para que houvesse o golpe militar em 1964, do qual saímos em 1985 com a eleição indireta de Tancredo Neves e depois seu vice José Sarney. Portanto, o placar indica 290 pontos para Victor e Andressa com 150 pontos. Quem escolhe agora a categoria é Andressa. Eleições 20. Eleições 20 pontos para a seguinte pergunta. Nas eleições de 2010, quais candidatos à presidência ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente? A. Marina Silva e José Maria Emael. B. Marina Silva e Plínio de Arruda Sampaio. C. Aécio Neves e Marina Silva. Ou D. Levi Fidelix e José Maria Emael. Qual que é a B, desculpa? A B. Marina Silva e Plínio de Arruda Sampaio. B? B de bola? Isso. É a sua opção. Dessa forma, a Andressa responde de maneira exata. Sim, foi terceiro colocado Marina Silva e quarto colocado Plínio de Arruda Sampaio. O placar se movimenta mais uma vez, mostrando o Victor com 290 pontos e Andressa com 170 pontos. O senhor Victor escolhe a categoria. Economia 20. Economia 20. Vamos lá para a seguinte pergunta. Qual é o significado da sigla PNB? Alternativa A, Produto de Negócios Brutos. B, Produto Notório Bruto. C, Produto Interno Bruto. Ou D, Produto Nacional Bruto. Qual que é a pergunta? A pergunta, qual é o significado da sigla PNB? Quer que eu repita as alternativas? Por favor. A, Produto de Negócios Brutos. B, Produto Notório Bruto. C, Produto Interno Bruto. Ou D, Produto Nacional Bruto. D? D de dado? Sim, D de dado é a resposta correta. Victor soma mais 20 pontos, chegando a 310 pontos e Andressa 170 pontos. E assim a gente termina o segundo bloco dessa edição do nosso E-Game. A gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informação, com muito mais troca de conhecimento. Fica com a gente aqui na TV Mundo Maior.